Ô, Lana, tem esse ponto que você bem abordou, a questão do Bolsa Família, e hoje, ainda envolvendo essa questão do arcabouço fiscal, enfim, nova regra de teto do teto de gastos aqui no Brasil, o presidente Lula voltou a falar sobre aquela coisa de dinheiro para questões sociais, não pode ser tratado como gasto, é investimento. Ele falou isso no lançamento do novo programa Mais Médicos. Quem acompanhou foi o João Pedro Mello. Vamos acompanhar aqui. O governo federal relançou o programa Mais Médicos para o Brasil, com a ideia de ampliar o acesso ao atendimento no país, principalmente nas regiões remotas e de extrema pobreza. O programa também pretende melhorar o Sistema Único de Saúde e o investimento por parte do governo federal, somente em 2023, será de 712 milhões de reais. Nesse novo formato, o novo Mais Médicos terá abertura de 15 mil novas vagas e a medida será ampliada também para enfermeiros, assistentes sociais e cirurgiões dentistas. O programa vai ser destinado para profissionais brasileiros e intercambistas, os brasileiros formados no exterior ou até mesmo para estrangeiros. Ao comentar o relançamento, o presidente Lula reconheceu que existe uma dificuldade para a contratação de médicos para as áreas remotas e que a ideia da política proposta com o programa é de resolver essa situação. Tem dois tipos de gente que precisa de uma política como Mais Médicos. Primeiro, as pessoas que vão ser atendidas. Segundo, os próprios médicos que vão trabalhar e os prefeitos das cidades pequenas e médias desse país. Porque só sabe o que faz de falta um médico numa cidade, um prefeito que às vezes quer contratar, às vezes paga um salário até mais alto do que ele poderia pagar e ainda assim não encontra um médico. Segundo o governo federal, o tempo de participação no programa passa a ser de 4 anos, prorrogáveis por igual período. E como incentivos, profissionais brasileiros formados no exterior e os estrangeiros terão desconto de 50% na prova de revalidação. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, afirmou que a medida propõe um caminho mais amplo na formação de médicos, já que serão oferecidas quase 1.000 bolsas de residência e outras 800 de residência multiprofissional. Através desse trabalho conjunto e da comissão, cujo decreto hoje permitirá sua instalação plena, já apontam para editais viabilizando 963 bolsas de residência médica e 837 bolsas de residência multiprofissional. Vale lembrar que em 2019, o então presidente Jair Bolsonaro extinguiu Mais Médicos e lançou o Médicos pelo Brasil, que só aceitava profissionais com registro no Conselho Regional de Medicina do Brasil. O programa também exigia formação em medicina de família nos primeiros 2 anos de atuação. E para entrar no projeto, o profissional tinha que passar por um processo seletivo com critérios técnicos. E aí, só para mostrar para o nosso ouvinte, Lana, como tá tudo junto e misturado nessa questão do teto de gastos, o Lula disse o seguinte: não pode tratar a educação como gasto, a saúde como gasto, porque não tem investimento maior do que salvar uma vida. Qual é o preço que você paga de não cuidar da saúde das pessoas na hora certa? Aliás, o Brasil é especialista nisso. Toda vez que a gente vai discutir um avanço social, aparece alguém da área econômica para dizer que é gasto. A gente não pode mais gastar que não tem como gastar. E aí, né, Lana, o presidente, ele mesmo dá indícios de onde talvez tenha ficado ali a pulga atrás da orelha dele em relação a esse projeto do Haddad, né? Fica muito claro que é um recado, né, Cris Panvec? Ele usa a palavra gastos repetidamente, né? Teto de gastos. E a gente sabe que o teto de gastos não dava espaço para tratar de maneira diferente os programas sociais. Era uma bandeira de Lula que, pela insistência ali nesse evento no dia de hoje, sinaliza um recado claro ao Congresso Nacional, a sua base aliada. Ei, pessoal, talvez não tenha isso, mas vai ter que ter, entendeu? Vai ter que incluir aí nessa proposta de nova regra fiscal um tratamento especial para os programas sociais, para que eles não tenham as despesas limitadas. Mas o compromisso de não gastar além da conta é muito importante, né, Cris Panvec? O que o Fernando Haddad tem dito, o ministro da Fazenda, é que ele tentou antecipar a apresentação dessa proposta que estava prevista para agosto, para justamente não misturar a tramitação com a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, porque aí, tendo um compromisso do governo de gastar até um certo limite, isso facilita a negociação, inclusive destrava outras pautas, como a reforma tributária. No fim de semana, eu falei com o relator do grupo de trabalho que está tratando da reforma tributária, o deputado Agnaldo Ribeiro. Ele disse que
eles não estão falando das duas coisas ao mesmo tempo ainda não, viu? Mas que há um entendimento de que o compromisso do governo de gastar menos ajuda, claro, a reforma tributária a avançar, porque é a prioridade de todo mundo que a burocracia seja menor, né? Que o Brasil gaste menos com burocracia para cobrar impostos. É difícil chegar a um consenso do que vai ser a melhor proposta de reforma tributária. Mas, nesse momento, se o arcabouço fiscal, a nova regra fiscal avançar de maneira mais rápida no Congresso Nacional, todo mundo vai ficar mais feliz, porque isso pode abrir espaço também para uma discussão de reduzir a taxa básica de juros, a Selic. Mas a Juliana Rosa daqui a pouco chega aqui, né, no Bastidores do Poder, para falar esses detalhes com mais propriedade, Cris. O que eu sei nesse momento é que os líderes do governo vão se reunir amanhã cedo e tem uma perspectiva de reunião com o Haddad também para tratar desse assunto, todo cuidado, né, com relação a essa proposta do governo que está chegando de nova regra fiscal. Tá travando, é? Não, tá funcionando bem. Pode seguir, né? Pode seguir. Mas é isso. Certamente a gente vai ter muitos desdobramentos sobre esse assunto nesta semana. O arcabouço fiscal certamente vai dominar o nosso assunto. É só uma amostra do que será a semana que vem pela frente, de todas as discussões que a gente vai ter em Brasília, antes, inclusive, da viagem do Lula para a China. Lana Canepa conosco, direto da capital federal. Lana, oi, diga. Eu até levantei o dedinho aqui. Boa, agora que eu vi. Sala de aula, Cris. Levantei o dedinho para não esquecer. Logo mais no Jornal da Band, Cris, a nossa repórter, a Carol, vai falar sobre esse lançamento do Mais Médicos e vai mostrar na prática que o Brasil não tem poucos médicos. Né? A média de médico por mil habitantes aqui está no mesmo patamar que nos Estados Unidos, o Japão. Tem médico no Brasil, mas onde estão esses médicos? Né? Essa é a discussão que tem que ser feita. Por que o mais médicos é necessário nesse momento? Porque eles estão provocando também uma mudança na política pública para que mais médicos queiram, ganhem bônus, ganhem mais, estando no interior do país, estando nos rincões do Brasil para atender a população que não tem acesso a um profissional, porque hoje eles querem ficar nos grandes centros, tem mais vantagens ficando nos grandes centros, né, muitas vezes, Cris Panvec. É uma discussão muito necessária, porque a média de médico por mil habitantes no Centro-Oeste e no Sudeste é mais que o dobro da média no Nordeste e no Norte do país. Estão muito mal servidos de profissionais, a cobertura é bem menor. Então, essa discussão é super necessária e você vai conferir os detalhes logo mais no Jornal da Band. A distribuição de médicos aqui no Brasil é uma coisa tenebrosa, né? Nos rincões a coisa é complicadíssima demais, com